eles não cansam, né? Eles vivem ressuscitando Marielle para cá, Marielle para lá, inclusive agora na Câmara Federal, se não me falha a memória, na Comissão de Educação presidida pelo deputado federal Nicolas Ferreira, a esquerda queria algum motivo para gerar uma balbúrdia, uma confusão ali. Parece que o delegado Éder Mauro, do Pará, deputado federal, ele disse assim, esquece Marielle acabou, numa forma e numa força de expressão no sentido de que acabou. Todo mundo já toca nesse assunto o tempo todo, deixa a pessoa descansar. A Thalíria Petroni começou a gritar, dizer que Marielle não acabou, aquela coisa toda da esquerda, né? E agora o caso da Marielle chega ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. E o sorteio define Alexandre de Moraes como relator. Vereadora carioca foi filiada ao PSOL e assassinada há 6 anos atrás. Olha, as narrativas de que era o presidente Bolsonaro e aquela coisa que tinha participação, a ligação do porteiro do condomínio do Bolsonaro, quando mesmo ainda estava na Arábia Saudita, aquela confusão protagonizada pelos maiores e campeões de recebimento de verba pública, o Jornal Nacional e o Fantástico da TV Globo, tá? Diga-se de passagem, não é à toa. Tem método, como diz o Carlos Bolsonaro. São curiosos esses sorteios, né, do STF, que sempre, todo caso que mais pode implicar Bolsonaro em alguma coisa, caem com o mesmo relator, né? Coincidentemente, é o relator que quer acabar com a extrema-direita, que é o inimigo declarado do Bolsonaro, né? Vocês estavam falando aí do piti que deu a Thalíria Petroni ali na sessão ali dos direitos humanos, né? E é engraçado como você não hoje em dia não tem mais, né, enquanto a Globo sempre teve o viés de esquerda, hoje em dia esse viés ficou histérico e militante. Você, por exemplo, não vê mais diferença entre a Thalíria Petroni e a Daniela Lima, por exemplo, né? O que a Daniela Lima fez ali, o que a Thalíria Petroni fez ali na sessão dos direitos humanos, a Daniela Lima fez na Globo News. O mesmo tipo de ataque, de falsa indignação, de afetação de moralidade ofendida, né? É a mesma coisa, você não tem mais diferença nenhuma entre, digamos, os militantes de esquerda mais extremistas, mais radicais, mais histriônicos e os jornalistas da Globo News, que adotam o mesmíssimo discurso, né? E sempre com essa coisa de bater, de jogar a culpa do Bolsonaro, né? Como você citou aí, o Adrilho citou também a matéria de 15 minutos falando, tentando ligar o Bolsonaro a Marielle, né? E hoje a gente vê que o caso, parece que o mandante realmente foi o Domingos Brazão, segundo a delação do policial militar, o assassino, o Rony Lessa, um dos assassinos, né? O Rony Lessa. Mas você vê que o tempo todo eles estão tentando ligar, eles chegaram a fazer isso com o Bolsonaro. A Globo tem uma obsessão, né? Até com a questão do sequestro agora que teve no Rio de Janeiro, na rodoviária do Rio de Janeiro, de alguma maneira eles fizeram um link para ligar com o Bolsonaro, falando a arma foi liberada, a arma usada pelo sequestrador foi liberada pelo governo Bolsonaro, ou seja, tudo para eles, Bolsonaro é a pauta única da Globo News, não existe outra, né? Tudo eles dão um jeito de ligar ao Bolsonaro e prejudicar ainda mais, apesar do Bolsonaro já não estar mais no governo, né? Mas é para legitimar a perseguição, para legitimar a inegibilidade do Bolsonaro, é tudo uma narrativa construída para legitimar todas as ações do regime contra Bolsonaro e contra a direita de maneira geral, né? Então você vê que é espantosa essa insistência da Globo nesse caso, né? E aí mostra também que como a esquerda usa bem os seus símbolos, né? A esquerda usa muito bem o simbolismo na política, né? Elas pegam determinados ícones, criam logo um bordão, tinha aquela história Marielle presente, né? E transforma aquilo, expande aquele episódio, digamos, circunscrito, que aconteceu ali, um crime, e começa a transformar aquilo numa grande causa política e começa a implicar outras pessoas, começa a usar aquilo para atacar a oposição, de qualquer maneira associando a oposição ao crime. Eles sempre fizeram isso, eles fazem isso com tudo. Eu me lembro que há um tempo atrás, a esquerda já tinha tentado fazer isso com aquele caso do Amarildo, que foi morto por policiais no Rio de Janeiro. Então, eles sempre escolhem uns ícones, assim, uns episódios desses, e elevam a uma pauta única, repetida em uníssono, né, repetida o tempo todo como se fosse aquela história do intelectual coletivo mesmo, falando a mesma voz, todos falam igualzinho, a mesma coisa, todos repetem o mesmo bordão, né? E enquanto realmente a direita não tem, como vocês falaram, não tem nenhuma habilidade nesse tipo de coisa ainda, apesar de ter avançado um pouco, mas você vê que o Clériston já foi, ninguém mais fala, vários casos, várias vítimas vão ser esquecidas, né? A direita tem uma memória muito curta e tem uma dificuldade
em encarar a política pelo seu aspecto simbólico, pela importância do simbolismo na política, né? Sempre tem uma ideia muito forte de buscar eficiência, de buscar o pragmatismo, de buscar resultados, mas esquece que os resultados, se você consegue bons resultados, mas você não tem como contar essa história, quem fez os resultados, não adianta nada, né? Quem vai registrar a história para o futuro vão ser ideólogos da esquerda, de extrema esquerda, que vão contar isso nas artes, dentro das salas de aula, nos livros, né, no jornalismo, nas redações e nos estúdios. Então, enquanto a direita não souber usar esse jogo aí, não para criar falsidades, mais uma vez estou falando, mas para contar a história que aconteceu de verdade, mas usando esses recursos narrativos e explorando os símbolos que são muito importantes em política. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.